Alimento Diário, série E será pregado este Evangelho do Reino. Título do volume 5, A Função da Igreja na Terra. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Coração Novo, Espírito Novo e Nova Constituição. Terça-feira, ler com oração, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um viver que gera alegria, equilíbrio e resplendor. A igreja precisa ser o sal que dá sabor e sentido à vida das pessoas. Não precisamos seguir a correnteza do mundo para nos encher de alegria. No tempo de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam para se satisfazer. A alegria do mundo está relacionada com isto. Comer, beber, casar. Muitos vivem em busca de realizações profissionais, por acreditar que receber promoção ou aumento salarial é o que traz felicidade à vida. Mesmo que tantos consigam promoções, tenham o que comer, beber e se casem, ainda assim permanece a sensação de vazio e de que a vida não faz sentido. Não é o que ocorre conosco, pois Jesus é nossa alegria. Vimos em séries anteriores deste devocional que o Filho era o prazer do Pai e vivia feliz em sua presença. Provérbios capítulo 8, versículos 30 ao 32. Deus é a própria alegria. Por isso, na eternidade futura, não haverá necessidade de indústria de entretenimento para alguém se alegrar, porque Deus nos satisfará em tudo. Essa é a alegria indizível e cheia de glória que está disponível para nós hoje. O sal também representa a morte de Cristo. Para ser o tempero que faz a diferença neste mundo, precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz, ter um viver de restrição, como foi o viver de Jesus. Essa restrição tem como objetivo suprir vida, levar cura e salvação a outras pessoas. É esse o sentido das palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 12. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Andamos no caminho da cruz para que Cristo seja nossa alegria e expressão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, parte A. Outro aspecto dessa palavra é que nosso viver, como sal da terra, nos faz ter uma palavra agradável, equilibrada e temperada. Nossa fala deve edificar a vida das pessoas que nos ouvem. Aproveitamos todas as oportunidades para praticar o Posso Orar por Você, a fim de encorajar as pessoas, levando-lhes vida, alegria e motivo de viver. Nos relacionamentos na igreja, procedemos do mesmo modo, temperando nossas palavras e comportamentos com sal, para que tenhamos equilíbrio e preservemos a vida em nosso meio. Não deixemos a morte entrar em nossos relacionamentos. A igreja, neste tempo do fim, também precisa assumir sua função de ser a luz do mundo. Não podemos ser luz somente nas reuniões da igreja ou durante alguns ajuntamentos do corpo de Cristo. A missão dada à igreja foi de ser a luz do mundo. Somos responsáveis por iluminar este mundo, começando pelas pessoas em trevas que estão à nossa volta. Você já esteve em trevas? Já teve a experiência de ser surpreendido por uma total ausência de luz? Mencionei anteriormente a experiência que tive em minha adolescência. Meu pai possuía uma granja localizada na zona rural e eu tomava um ônibus para ir à escola na cidade. O trajeto consistia em 10 quilômetros de terra. Quando voltava, algumas vezes já à noite, ainda precisava percorrer a pé cerca de 2 ou 3 quilômetros por uma estrada de terra sem iluminação. Algumas vezes não havia a luz do luar nem das estrelas, então eu caminhava na escuridão total. Havia o perigo de pisar em cobras ou de me chocar com algo. É dessa forma que as pessoas vivem no mundo, caminhando na escuridão das trevas, prestes a pisar em serpentes. Quando assumimos nossa função de ser a luz do mundo,
nós nos tornamos uma referência positiva às pessoas que vivem perdidas nas trevas. Assim elas saberão aonde ir e como viver. A igreja reflete a luz de Cristo, assim como a lua, que não tem luz própria, reflete a luz do sol. Na primeira vinda de Cristo, já havia uma profecia que anunciava Jesus como o sol que nasceria para alumiar aqueles que estavam presos na sombra da morte. Também há outra profecia, que relaciona a segunda vinda de Jesus ao nascimento do sol da justiça, pondo fim a uma longa noite. Mateus 4:2 diz assim: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vivemos numa grande noite dominada pelas trevas, aguardando o aparecimento do sol. Mas isso não quer dizer que não haja governo em meio a essas trevas, pois a lua reflete a luz do sol durante a noite. Ela é a referência para quem quer locomover-se nesse período. Hoje a igreja em Filadélfia está brilhando novamente. Por isso nós governamos a noite. Quando paramos na rua a fim de orar pelas pessoas, Deus brilha por meio de nós. E nossos inimigos batem em retirada, pois refletimos a luz de Cristo em meio à escuridão das trevas. Não tenhamos medo. Somos nós que governamos a terra. Por intermédio de nossa luz, as pessoas conseguem, em meio à escuridão, ver esperança e sentido para a sua vida. Deixe Cristo brilhar por meio de você. Pergunta de hoje: à luz do que vemos hoje, quais são as funções da igreja no mundo? Jesus é o nosso Senhor.